Olá, pessoal, bem-vindo a mais um M, o seu programa de empreendedorismo. Assim que acontece, a gente engole a língua no início, mas tudo bem. Empreendedorismo, marketing e entretenimento. Nossa proposta são análise e reflexões, sempre com muito conteúdo e bom humor. Isso foi praga de um dos meus amigos aqui, colaboradores, ficam me zoando que na abertura de vez em quando eu erro, de vez em quando eu engulo a língua. E a gente tem exatamente no dia de hoje um especialista em oratória e eu dou uma dessa, mole. Bem-vindo, Márcio, bem-vindo, Davi, e bem-vindo nosso convidado, Guilherme Miziara. Por favor, eu vou deixar primeiro, antes de apresentar o Guilherme, o nosso manual do YouTuber com o Davi. Por favor, Davi. Exatamente, aqui para os nossos inscritos que pediram coisas práticas que você pode fazer para melhorar você como empresário, como estudante. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje é um dos programas mais práticos, assim, mais executáveis que você pode fazer. Porque às vezes a gente entra numa onda um pouco mais filosofia, mais abstrata, mas eu vou falar uma coisa. A oratória, a capacidade da oratória é algo que a gente devia aprender, exercitar isso, porque tem pessoas, mas o cara nasce com o dom da oratória. Cara, a gente precisa exercitar isso. E é assim, a coisa de escola, sabe? Que a gente não faz, a gente fica decorando uma porrada de coisa e a gente não aprende a falar em público, a gente não aprende a falar para uma câmera. E olha só, a quarentena é o que você tem para fazer, cara. É olhar para uma câmera e falar e contar a tua história. Então, olha que prática, que programa prático, que responsa ter aqui com a gente um professor de oratória. Esse, com certeza, vai ser um dos programas mais úteis aqui. Você pode cobrar ao convidado sempre, você cobre sempre ao convidado, e vai ser um programa muito útil. Márcio, você também tá com uma expectativa ultra positiva para agora, cara? Eu vou contar a minha expectativa, mas antes de falar sobre a minha expectativa, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho e já dar o like, porque o que o Davi falou é verdade. Esse programa vai ser muito útil para a sua vida. Agora, tem a sacanagem aí, porque é igual quando o cara manda você, presta atenção na respiração. Cara, você nunca mais respira normal até você esquecer dessa história. E agora você fez, vai falar de oratória, tá o Sandro se embolando, tá eu aqui. Caraca, como é que eu vou falar? É um troço horroroso. Então você vai sofrer isso com a gente, vai ficar tentando falar esquisito depois que terminar o Márcio, Lady Murphy. Márcio, o segredo é você ser natural. Esse é o segredo. Gente, deixa eu apresentar o nosso convidado. Ele é palestrante, consultor, professor de comunicação, oratória, negociação, gestão de conflitos, formado em jornalismo, pós-graduado em comunicação empresarial, MBA de estratégia, mestre em sistemas de gestão, ou seja, é uma fera. E nunca foi tão importante nos dias de hoje, né, a gente ter um profissional de garbo e elegância como ele agora para a gente trocar uma ideia. Bem-vindo, Guilherme Miziara. Obrigado aí pelo convite de vocês, Sandro, Davi, Márcio, muito bom estar aqui com vocês e com o pessoal que acompanha o canal de vocês. Eu acompanhei alguns vídeos antes de falar aqui nessa nossa conversa e, como o Davi falou, será uma conversa bem prática mesmo. Essa ideia de naturalidade, de respiração, algumas coisas a gente vai falar aqui. É importante entender que a oratória vai muito além dessas técnicas ou o gestual. A gente está pensando sempre em influenciar o outro, né? E não somente ter uma boa dicção. É muito comum essa associação com a fonoaudiologia, né? De você trabalhar bem a respiração, a forma como você fala. E isso, claro que conta, mas a gente vai falar aqui ainda mais sobre isso, sobre estrutura de apresentação, como influenciar a argumentação e vários itens também ligados à gesticulação, à fala. Será um encontro muito interessante. Obrigado pelo convite e bem prático. A ideia é que o pessoal hoje já consiga utilizar o que a gente conversa aqui. Legal. Então vamos nessa praticidade. Nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, cidade do Porto, Davi Baia, faça as honras. Meu caro convidado Guilherme, é o seguinte... A gente tem muitos estudantes, muitos empreendedores, muitos empresários, e você está falando da capacidade de influenciar pessoas. Mas vamos começar no pessoal, cara. Porque é o seguinte, você precisa, a oratória, você ganhar uma conversa, você ganhar uma negociação.
Cara, e aí a gente está em quarentena, tem muitos casais que estão se separando, porque a quarentena já inclui aí uns 3 TPMs que o cara tem que negociar ali. Cara, como é que você ganha uma negociação na oratória, no gogó, ali e não acaba, sabe? Se revoltando com o mundo, cara. Como é que você utiliza a oratória para salvar um relacionamento? Conta aí. Vamos lá. Trouxe logo a pergunta mais difícil. Eu tô falando O Davi Já vai logo começou forte. São as duas coisas mais difíceis quando a gente fala de negociação. É a negociação conjugal, não é? A gente chegar a um acordo e pedir aumento para o chefe. São as duas possibilidades mais complexas. Em casa, normalmente a gente tem que ceder, não é? Fazer grandes concessões. A ideia melhor é oratória fica calado. O homem fica calado. Não tem como, cara. É aquele negócio de você prefere estar certo ou ser feliz, não é? É melhor você ser feliz mesmo. Então, ceder muito mais é o segredo para uma boa quarentena. Ou se você tiver que ir ao mercado, né? Vá ao mercado, saia, invente alguma coisa, vai dar uma volta de carro dentro do carro. Mas a literatura, quando fala em relação a isso, a essas coisas que tem muita paixão envolvida, emoção envolvida, diz que você tem que ganhar tempo, porque ganhando tempo você consegue processar melhor as informações para depois conseguir um bom resultado. É que nem, por exemplo, você vai sair com o seu carro, né? Imagine você, um tempo atrás, indo para o trabalho, e aí você chega e estoura o pneu. Você, no início, fica chateado, mas assim, vai ter que trocar o pneu, não tem jeito. Mas você precisa de tempo para processar aquilo. A quarentena, quando aconteceu, o pessoal, não, vai ser rápido, em 2 semanas. Não pode parar. Vai ter que parar. Então, depois que o tempo passa, a gente consegue pensar melhor, elaborar as melhores soluções. Então, não tenho uma resposta pronta aí para você nesse sentido, mas ceder é um bom e ganhar tempo, uma boa ideia. Vai para o quarto, pensa ali no programa e volta. Acho que é o único caminho, Guilherme. O único caminho é esse mesmo. Assim, esse negócio do tempo ele é importante para a gente absorver, né, quando escuta alguma coisa e até para dar tempo de pensar numa resposta. Sim, embora sobre o que o Davi falou, na questão do casal, a oratória normalmente está de um lado só, né? A outra pessoa normalmente não consegue ter o poder da oratória, ela fica, né, ouvindo, ela fica de ouvinte, né? E, enfim, é o que eu acho que é o mais comum. Mas esse negócio do tempo eu acho muito bacana, e tem muita gente que tem dificuldade de ouvir. Tem muita gente que tem dificuldade de prestar atenção no que o outro está falando, processar aquela informação e responder. E aí, na hora de responder, acaba atropelando tudo. Então, essa questão do tempo que você falou, qual foi a importância desse tempo na oratória? Quer dizer, de você fazer aquela pausa e de ajustar as ideias antes de começar o seu assunto. O tempo é fundamental e o silêncio é outro ponto-chave, não é? Então, quando a gente tem tempo, certamente vocês e nossos colegas aqui assistindo ao vídeo já receberam aquele e-mail muito mal criado que tiveram que levantar da mesa antes de responder, porque se responder na hora, depois vai se arrepender. Então, a ideia é de ganhar tempo. E a ideia de planejamento, de você pensar de ouvir, perdão, o silêncio, de você ouvir o que a pessoa diz, é para você depois montar um argumento que a influencie, que a atenda. Quando eu digo influência, atender a pessoa, não enganar a pessoa, mas influenciar no melhor sentido da palavra. Então, a pessoa compreender. Só que tem gente que quer falar mais do que ouvir. Então, você não consegue trazer as informações que são importantes. Você vende ar-condicionado para esquimó, gelo para esquimó. Então, assim, areia no deserto. Então, a pessoa não ouve o que o outro deseja. Então, ouvir é fundamental para depois você conseguir pensar em argumentos para atender a pessoa. E dentro disso, Márcio, que você comentou, é importante também lembrar que o tempo, a pausa no seu discurso, pensando na oratória, na comunicação, é fundamental para a pessoa compreender o que você diz. Então, se a pessoa não faz pausa, você não compreende. Por exemplo, eu agora, você só vai entender o que eu estou falando nesse momento quando eu fizer a pausa no meu discurso. E aí você processa a minha informação. Então, a pessoa que não faz a pausa, que não dá esse tempo para a pessoa processar o que é dito, ela não consegue resultado. E aí, onde é que acontece? Onde é que você rouba essa pausa? Quando você faz aqueles... Então, se eu falar assim, a comunicação é muito importante para todos,
não é o ideal, mas é melhor do que falar. A comunicação é muito importante para todos. Você entende o que eu digo, mas a pausa facilitou a sua compreensão. É verdade. E agora eu vou ficar um desespero danado, porque eu agora vou ficar me corrigindo o programa inteiro. Vou sofrer. Você vai sofrer também, não vou sofrer sozinho. Criou um trauma no Márcio agora, criou um trauma no Márcio. Não, eu vou aproveitar. A gente tem sempre um momento aqui, Guilherme, que a gente lê coisas que o nosso público manda para a gente. E já que vocês falaram no silêncio, eu vou pegar aqui a Jaqueline, botou aqui, até o silêncio tem uma história para te contar, apenas escute. Então já foi essa aqui da Jaqueline, bem legal. E vou puxar aqui para negociar, para a parte de negociação, já que o nosso palestrante também tem essa, no seu currículo, é professor de negociação, e aproveitar para falar, né? Porque a negociação, muitas vezes, ela é vista como tem que ter um ganhador e um perdedor, e não é. Até nos próprios livros, academicamente, a negociação é o ganha-ganha. E não é a arte de ludibriar, é a arte do ganha-ganha. Se não ficar bom para ambas as partes, você não negociou, você enganou a outra pessoa ou foi enganado pela outra pessoa. Acho legal a gente falar isso, porque o conceito, Guilherme, me corrija se eu estiver errado, o conceito de negociação é bom para ambos os lados, não é não? Sim, a negociação... Eu estou falante hoje, gente, desculpa, mas é para complementar o lance do Sandro, que acho que isso aí é fundamental hoje em dia, com essa polarização que a gente vive. As pessoas não negociam mais nada, é tudo no radicalismo, e isso preocupa, parece que ninguém estudou, Sandro, negociação na vida. Eu estou falando da negociação empresarial, mas serve também para a área social, política, com certeza. Sim, a gente negocia o tempo inteiro, não é? Desde a hora que acorda até a hora que a gente dorme. Na verdade, quando a gente nasce, a gente começa a chorar em troca do leite. Então, a gente negocia o tempo inteiro. O problema é que as pessoas, como o Davi colocou em algum momento aqui, não tiveram treinamento em negociação. Elas vão fazendo de forma intuitiva. E claro que você pode conseguir resultados pelo seu talento ou seu dom, mas se você treinar, se você praticar, se você conhecer os fundamentos, fica mais fácil. Então, muita gente fala assim, eu odeio negociar. Olha, eu tenho uma notícia ruim para você, você vai ter que negociar odiando, porque você negocia o tempo inteiro. E tem gente que fala assim, que eu não gosto de negociar. A notícia é pior, vai ter que negociar sem gostar, sem saber, então tem que negociar. Então, entender como isso funciona. A ideia que o Márcio e o Sandro trouxeram aqui também, do ganha-ganha. O ganha-ganha é aquela relação que é mutuamente vantajosa. De repente, não é exatamente um ganho para o outro, de repente... Perdão, poderia te dar 40% de desconto, te dei 20%. Você saiu feliz, eu saí feliz, está bom demais. Então, o que não pode é sair lesado numa negociação. Então, quando eu penso em modelo de negociação, eu penso em um acordo mutuamente vantajoso. E como é que eu faço isso? Uma boa dica para os nossos colegas aqui, para as pessoas que assistem ao vídeo, é pensar assim, quando você tiver que fazer uma concessão, que numa boa negociação você cede, você deve... Arte de ceder, né? Arte de ceder, né? Saber o que ceder. Então, você deve trabalhar. Como é que você trabalha para fazer concessões? No que é barato para você e caro para o outro. O que para o seu negócio é simples, mas para o outro tem um potencial muito bom. Vou dar um exemplo breve aqui na minha experiência. Eu sou palestrante profissional, então vamos lá. Eu passo uma palestra, um valor X para 1 hora de palestra. E a pessoa fala assim, pô, Miziara, não tem como de repente reduzir esse valor? Eu falo, vou fazer um negócio com você então, o valor fica difícil reduzir, que eu já fiz um valor especial, qualquer coisa assim, só que ao invés de 1 hora de palestra, eu vou te dar 1h30. Para mim é muito mais interessante do que tirar R$10 da minha palestra, porque eu vou dar meia hora, já estou lá, eu já estou na outra cidade fazendo. Então, assim, para mim, o meu tempo é barato, mas para o outro seria caro. Uma empresa que consegue entregar, fazer uma entrega ao invés de 7 dias, entregar em 5 dias. Para ela, de repente, isso não seja tão importante, mas para o cliente é importante. Então, no seu negócio... Isso, valor, exatamente. O que é barato para um e caro para outro. A companhia aérea, o hotel, por exemplo, a companhia aérea te bota de uma... você é para a classe econômica, eu vou te botar na executiva. Para eles não custa nada, praticamente, mas para você é muito importante. Um hotel te dá um upgrade de quarto, você vai para um quarto melhor. E para o hotel não tem custo nenhum, mas para você é importante. Ou seja, no seu negócio, como empreendedor, o que é barato para um e caro para o outro. Essa é uma boa ideia para a gente gerar valor e conseguir acordos mutuamente vantajosos. E num mundo que a gente prefere ganhar a discussão e perder o amigo, eu acho que isso aqui que a gente está falando é um negócio fundamental.
Porque se o cara não consegue aplicar isso nas coisas que são mais caras, uma amizade é um negócio muito importante. As relações familiares hoje ficam prejudicadas porque as pessoas não conseguem negociar uma posição política, não conseguem negociar uma ideia. Enfim, esse radicalismo ele vai no caminho contrário do que a gente está falando. E aí, pegando esse gancho, dentro do mundo corporativo, né, na relação que a gente tem com as empresas, dentro das empresas, como é que fica isso na hora que você vai lá vender aquele teu projeto? Porque isso acontece muito. A gente faz alguma coisa e tem muita confiança naquilo ali, normalmente a gente chega muito inflamado, né? E espera que a reação do cara, já que a gente trabalhou, se esforçou e acredita naquilo, seja exatamente tão inflamada quanto a sua, e normalmente não é. E acaba gerando uma frustração. Vai jogar dinheiro em cima de você, né? Exatamente. Normalmente não é. A gente chega inflamado e normalmente não é. Como lidar com isso? Porque isso gera uma frustração e acaba que você, na oratória, já fica vendido. Porque você, como o cara não chegou lá soltando fogos, aquilo te deixa meio para baixo e aquilo acaba influenciando mais ainda a tua performance ruim diante daquela situação que às vezes está muito dentro da tua cabeça. O cara está só ali fazendo o trabalho dele, analisando o que você está dizendo, não está nem contaminado, né, com nenhum tipo de... Eu acho que é essa a história. E como é que você lida com essa frustração para poder sair dela e ter aquela performance, aquele desempenho, aquela confiança de quando você estava lá entrando na sala e que acabou quando o cara fez aquela cara de paisagem? Perfeito, Márcio. Então, olha só, que interessante isso para os empreendedores, não é? Você entender que aquilo é o projeto da sua vida e que a pessoa está lá, ela não sabe exatamente o que você vai falar. Então, existem dois momentos. O momento da apresentação, que é onde você mostra a relevância daquilo que você trouxe, e depois a pessoa gostando, você vai para a negociação, é o segundo momento. Então, são dois períodos da comunicação. Primeiro, eu apresento, se passar pela apresentação, vai para a negociação. Ninguém negocia algo que não tem interesse. Então, primeiro tem que gerar esse interesse. E lembrar que a pessoa não vai se empolgar de cara, como falou aqui, jogar dinheiro para você. Nossa, é a ideia da vida, vai ajoelhar, vai te agradecer. Não, porque ela muitas vezes nem entendeu exatamente a sua ideia. Uma apresentação deve trazer a relevância inicialmente e só depois você ensinar como aquilo funciona. Eu poderia chegar aqui só para dar um exemplo, falar assim, imagine que fosse um projeto real, vou pegar um exemplo. Pessoal, vim mostrar para vocês como vocês podem reduzir em 50% o custo que vocês têm hoje já no mês que vem. Por exemplo, né? Estou dando uma ideia. Pessoal, como é que faz isso? Como é que eu reduzo o meu custo em 50% já no mês que vem? Ou seja, eu tenho que trazer uma relevância, o interesse, o benefício para quem ouve. Só que, normalmente, quando o empreendedor chega para falar, e é uma falha comum, é a falha que tem nas maiores apresentações do mundo. 9 em 10 apresentações do mundo começam da pior forma, porque as pessoas não foram ensinadas só por isso. Elas começam contextualizando, onde elas deveriam já dizer para que elas chegaram ali, qual o objetivo para quem ganha, para quem recebe, para quem ouve. E a gente começa assim, olha, eu trouxe aqui um projeto, que é o projeto da minha vida, que eu sou completamente apaixonado. Não quero saber da sua paixão. Não me interessa a sua paixão. Eu quero saber o que eu ganho com isso. Quando o teu gerente de banco te liga e fala assim, oi, Márcio, quer um seguro de vida? Aí você fala, por que eu deveria? Ele fala assim, para me dar uma força para bater minha meta. Eu quero que se exploda a meta do meu gerente. Eu quero que se exploda. Mas você fala assim, oi, Márcio, tudo bem? Estou te ligando, rapaz. Você tem viajado muito, né? Imagine, claro, fora desse período de pandemia. Tem viajado muito. Veja aqui no seu cartão de crédito, você tem filhos, né? Ah, olha só, você tem seguro de vida, Márcio? É muito importante. Tem mais chance de você comprar. Então, o empreendedor tem que entender que a ideia dele é brilhante na mente dele. Só que o outro não tem acesso à mente dele. Então, ele já tem que dizer logo que ganha. Normalmente, o que eles fazem? Deixam o melhor para o final, deixam o ganho para o final. E é onde você perde. Se eu tenho 5 minutos para te ouvir, de cara, em 15 segundos eu tenho que saber qual a ideia do projeto. Não, mas eu vou construir um raciocínio. Me desculpe, não é possível construir um raciocínio porque eu não estou na sua mente. Eu não sei para onde você vai, qual a sua direção. Então, esse é um ponto-chave. E aí você entender que aquilo ali tem muitas empresas que até fazem cara de paisagem de propósito. Tipo, não podem te nortear, não podem dizer para onde vão. Então, eles ficam assim, ó. Você treinou? O seu projeto é bom? Você tem as técnicas de comunicação trabalhadas? Você vai fazer mesmo independentemente da cara das pessoas.
Quando eu dou uma aula, não começa o pessoal ficar vibrando. Eu vou ganhando aos poucos as pessoas, não é? A gente vai construindo um relacionamento. Então, se conhecer, saber que naquele primeiro momento a pessoa pode te olhar com uma cara diferente, não tem problema, desde que você consiga comunicar bem seus projetos. Eu treino empreendedores para pitches, para apresentar seus projetos, e esse é o ponto. Olha, confie no que você treinou. Uma pessoa que vai para a Olimpíada, lá vai fazer, sei lá, uma maratona, a pessoa vai fazer com o que ela treinou. Ela não vai de olho no outro, vai treinar. Então é o treino que faz a diferença. Só que a pessoa chega lá, meu projeto é maravilhoso. Tem um monte. Não adianta você achar que é maravilhoso, a pessoa tem que entender que é maravilhoso. Então traga de cara o que a pessoa ganha. É aquela história, Davi, aquela história que você falou num programa ainda há pouco, sobre o cara que entra no elevador com o CEO da Microsoft. Quer dizer, o cara tem, né, poucos andares para poder falar rapidamente, segundos às vezes, para poder falar rapidamente a que veio. Né? Então, isso, a pessoa tem que ser o mais objetivo possível, porque você pegou no térreo e vai descer ali no... Sei lá que andar que ele vai descer. Você também acaba ficando até o andar dele, né? Mas mesmo assim são segundos. Hoje tem muitas histórias, hoje tem muitas ideias, né? Falando para a galera empreendedora, né? Porque, tem uma ideia revolucionária. Eu vou apresentar para o investidor. Mas o investidor tem um amigo que também tem uma ideia, né? O irmão do investidor também dá uma ideia. O primo do investidor tem um business plan, cara. Nossa, então, assim, Então, você precisa saber vender. E acho que isso que você falou, Guilherme, do exemplo do seguro de vida, acho que ilustra bem essa história, que, na realidade, a gente vende o benefício, mas a gente entrega o produto. Então, na hora de vender, olha só, por que você vai comprar um seguro de vida? Porque você viaja muito, a sua família pode ficar desassistida. Então, para não deixar ninguém desassistido com a tua falta, eu tenho um produto. Aí você vende o produto. Isso daí é uma coisa, assim, esse é o grande ponto-chave do marketing. E tem muito vendedor agora, que eu sei que está escutando a gente, que deve estar pensando o seguinte, cara, qual é o grande benefício do meu produto? Eu acho que o meu produto tem 100 benefícios. Eu vou te falar o seguinte, teu produto não tem 100 benefícios, teu produto deve ter um grande benefício. E a forma de você descobrir é ouvindo o teu cliente. É como a gente falou no início da DR, escuta um tempo, mas escuta, a gente tem que escutar. Eu tenho um treinamento para consultores imobiliários, e às vezes é isso, a pessoa entra num ímpeto de falar. Cara, mas você está vendendo uma casa para quem quer um apartamento, você está vendendo um apartamento para quem quer um terreno. Escuta, entra, faz 2, 3 perguntas e escuta, porque senão é aquela conversa de vendedor, sabe? Aquela, eu tenho porque é o melhor, porque é o mais barato, porque ela resolve os seus problemas. Cara, e a gente precisa escutar, né? Acho que isso, Guilherme, você que se relaciona com muito vendedor, você também percebe que as pessoas estão escutando pouco? Porque numa negociação, muitas vezes, o ouro, quer dizer, muitas vezes, eu acho que sempre o ouro vem quando a pessoa te fala. Ela vai te falar o que você quer para você saber transformar aquilo no teu discurso de venda. Você acha que as pessoas estão escutando pouco? Eu chamo de escutativa. Praticando pouco a escutativa? Sim, a escutativa ela é muito rara. As pessoas elas escutam outros já pensando no que vão falar. Já assim, não, Davi, já entendi. Deixa eu só, não. Deixa eu terminar a minha explicação. Ficam 2 monólogos em vez de um diálogo, né? Exatamente, a pessoa quer adivinhar. Então, não, eu fico assim, deixa eu falar. Não deixo falar, porque eu não tenho ninguém de falar. Então, uma pessoa tem que entender. É claro que aqui na nossa conversa, no nosso debate, uma pessoa fazer um comentário, se a pessoa fizer um comentário, não tem problema. Mas escutar é fundamental para você saber qual o benefício para o outro, qual o interesse do outro. É o que você falou, se eu mostro uma casa maravilhosa, eu trabalho com corretores de seguros, de imóveis, eu trabalho com médicos, trabalho com diversas profissões. A minha vida é treinar pessoas. Eu não faço outra coisa da vida, a não ser treinar pessoas em comunicação e negociação. E aí a pessoa chega e vende uma casa de 3 quartos para a pessoa que é solteira, que é sozinha, e ela não tem nenhum interesse. Então, assim, ouvir o outro é importante para você montar argumentos, porque você vai depois levar o benefício para essa pessoa, o interesse dela, e é sempre entender que você ganha de tabela. O seu objetivo é sempre atendido de tabela. O exemplo que a gente fala, que eu citei há pouco, de você mostrar para o outro do seguro de vida, isso acontece o tempo inteiro. A pessoa leva uma garantia estendida, mas por que eu deveria? Para me ajudar aí que meu gerente está em cima. Não
quero, problema teu com o teu gerente. Eu quero saber o que eu ganho. Se você falar que o preço da garantia é baixo em relação ao produto que você está comprando, você tem 2 anos de garantia, se quebrar o produto, a loja vai lá e pega o produto antigo e leva o novo lá para você sem custo de frete, só o frete seria mais caro que a garantia, tem mais chance. Então, assim, é sempre baseado no outro para o seu ser de tabela. Se você vai num restaurante muito bom e é muito bem servido, você aceita pagar um valor maior. Em compensação, se você é mal atendido, não gosta. A apresentação de uma monografia ou uma tese de doutorado, você vai chegar lá para os professores e você vai mostrar o que eles ganham. Qual o seu objetivo? O seu objetivo quando vai apresentar? É ser aprovado, não é assim? Ser aprovado, é o que a gente faz. Mas imagine, chegasse lá e falasse: olá, professores, bom dia, vim apresentar meu trabalho monográfico com o único objetivo de acabar esse inferno na minha vida, que é essa faculdade. 5 eu não aguento mais, mas tem que fazer, então fiz aqui, já que é a ordem. Eu só preciso ser aprovado, estou com uma oportunidade maravilhosa, não me reprovem para não destruir minha vida. Vamos lá. Não sei se vai ser aprovado. Eu prefiro que você mostre os benefícios do seu trabalho, que vai reduzir isso, que vai ajudar naquilo, que vai desenvolver não sei o que lá, e aí você depois tem a sua aprovação. Então, sempre isso, o que o outro ganha, para de tabela você ganhar. E ouvir para saber o que o outro ganha, é esse o ponto. Por isso que eu ouvi por 3 vezes a associação de seguro de vida com viagem. Eu viajo pra cacete, estou aqui desesperado. Quando a gente fala de seguro de vida, vamos usar outros exemplos, né? Para que não precise ficar traumatizado aqui. Uma pergunta que eu queria te falar, que a gente vai fazer, é sobre postura, porque a gente está falando de ouvir, está falando de falar, mas o comportamento. Eu converso com pessoas que eu gosto muito de observar o outro. Eu fiz PNL, então eu curto essa história toda e vejo que tem gente que fala assim: pô, mas eu tenho dificuldade danada porque eu fico tímido, eu não consigo olhar nos olhos. Então tem uma série de limitações que a gente vai se impondo na hora da conversa ou na hora de expor algum assunto que vão te deixando encabulado, vão te deixando ali encolhidinho, né? Então, o que a gente conseguiria fazer na hora desse cara estar na frente do empresário para mostrar uma ideia, ou vendendo algum produto para alguém que queira comprar? Qual é a postura? O que ele pode fazer para se soltar, para ele ficar mais tranquilo, as mãos? Tem gente que gesticula muito, tem gente que coloca a mão no bolso. Então, essas coisas acabam ficando na cabeça e muita gente não sabe como resolver o problema das mãos, o problema do olhar. Quais são as dicas aí para essa galera? Vamos lá. As pessoas precisam conhecer mais sobre essas técnicas. Isso é um ponto-chave. Não estou falando dos meus treinamentos ou do meu canal do YouTube, não. Assim, lá tem muita coisa, mas é qualquer profissional que você busque e técnicas que te atendam. Profissionais, claro, com gabarito, né? Pessoas que você não seja... Por exemplo, a pessoa fala assim, Márcio, a pessoa fala assim: numa apresentação importante, olhe para o horizonte. Não faça isso nunca, tá? Nunca. Porque parece que você perdeu o público. Tá olhando ali, é igual o Jean-Claude Van Damme, né, da nossa época ali, né? Do grande agador, ele tá meio perdido. Assim, não olhe só para... Aí não, então, você tá nervoso? Então, assim, cuidado com as dicas loucas que as pessoas dão sem um fundamento. Assim, a pessoa que erra, ela erra sem querer, ela não erra de propósito. Então, alguém querendo te ajudar pode fazer isso. Fala, olhe para uma pessoa que você se sinta confortável. Não, essa pessoa já aprovou o seu projeto. Tem que olhar para quem não está confortável, porque essa que está do contra. Então, é exatamente o oposto do que muita gente acaba pregando. É uma reflexão. Então, entender isso é fundamental. Quanto à gesticulação, o problema da mão no bolso não é exatamente passar o nervosismo, mas você perde a força dos seus gestos. Quando eu falo que você tem que pensar, é muito mais interessante do que eu falar que você tem que pensar. Quando eu falo tem que pensar e tem que pensar. Ou seja, eu reforço a minha informação. Ser tímido não deveria ser considerado um problema exatamente na comunicação. É claro que você tem mais dificuldade, né? É natural o extrovertido ter mais facilidade, só que o extrovertido às vezes passa do ponto. O introvertido, se bem treinado, o tímido, se bem treinado, ele cumpre as etapas de uma boa apresentação. Ele sabe como iniciar, como conduzir, como fechar. E aí a segurança vem da estrutura que você tem. Então esse medo que as pessoas têm, eu fico fechado, não sei para onde olhar, é porque elas não sabem como fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto muito de trazer exemplos para ilustrar esses pontos.
Eu, por exemplo, sabia nadar. Eu tinha piscina no meu condomínio e aprendi a nadar sozinho. E aí um amigo meu chegou e falou assim, vamos entrar numa aula de natação? E eu falei, não, porque eu já sei nadar. E ele insistiu muito comigo, um grande negociador, sabe que ele argumentou comigo muito bem, falou assim, pô, vamos, pô, qual é, pô? Pô, argumentos muito bons. Amigo com amigo negocia assim, amigo com amigo é muito difícil negociar. E, pô, qual é, sozinho, pô, qual é, pô? E aí eu fui. Cheguei na aula de natação, o professor falou, você sabe nadar? Eu falei, nada há 15 anos. Ele falou, nossa, pessoa experiente, né? Eu falei, muito experiente. Ele falou, então nada aí para observar como você nada. Eu entrei na piscina, mergulhei, nadei do outro lado. Ele falou, olha, Guilherme, você chegou do outro lado, mas eu tenho informação importante para te passar. Eu falei, fala. Ele sabe qual é o seu maior problema? É que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. Sobreviver ao meio líquido, ele falou, você se arrasta na água. Se arrastar na água não é nadar. Então, tecnicamente, eu poderia fazer muito melhor. E ele me deu dicas simples de como botar a mão, de como eu bato a perna, de como a respiração acontece. E aí, eu nadei muito mais fácil. Eu consegui mais resultado com menor esforço físico e emocional, menor desgaste físico e emocional. Então, esse é o ponto. Você conhecer as suas características e limitações, obviamente, mas saber como fazer. E aí os gestos vão acontecer de forma natural, a sua postura vai ser boa. É claro que existem algumas coisas que são básicas. Por exemplo, olhar para todos, como eu falei aqui. Não adianta você, numa câmera, que agora você comentou, Márcio, mas o Davi também, das videoconferências, eu tenho que olhar para a câmera, porque na câmera o meu público está me olhando. Se eu ficar assim, às vezes a pessoa grava um vídeo no celular, ela fica olhando para a tela. Isso acontece na televisão o tempo inteiro. Aí a pessoa fica aqui assim, ó. Oi, equipe! Bom estar aqui com vocês! Que maravilha! Tá horrível, cara! Quando você fala, você não se olha, você não se vê. Então, olhe para a câmera. Então, assim, quando você olha para a câmera aqui, é como se eu estivesse olhando para todos vocês. Então, são coisas que vão conectar as pessoas. O contato visual conecta. Imagine que nós estivéssemos nós três aqui, eu só olhasse para você, Márcio, assim, por exemplo, numa mesa. Davi e Sandro iam odiar a minha apresentação, por mais que o conteúdo fosse relevante. Ou seja, eu preciso me conectar com as pessoas, o olhar auxilia nisso, o gesto auxilia nisso, mas são complementares. A estrutura, como iniciar, como conduzir, como fechar, essa associação com os outros, a pessoa se sentir, a sensação de pertencimento, isso é fundamental. Isso é construído com base em técnicas. E aí os gestos saem melhores, o olhar também. Vamos lá, Guilherme. Vai. Oi? Eu estou dizendo o seguinte, para a gente entrar aqui na parte prática. O cara se preparou, ele sabe o que ele vai falar, e aí ele vai fazer a apresentação lá do TCC dele da faculdade, ou então vai fazer uma apresentação grande na empresa que ele trabalha, e o cara está com aquilo tudo na cabeça, mas ele está nervoso, cara, porque a gente sabe que um dos maiores medos do homem é falar em público. Isso aí trava muita gente. E o cara chega na hora, ele fica com aquele negócio, pô, e se der branco? E o que eu faço? E aí eu te repasso a pergunta. Tem alguma técnica para não dar branco? Ou se essa técnica não existe, o que fazer quando der branco? Qual é a carta na manga que tem? Legal. Primeiro, o branco, ele costuma acontecer, essa ideia de você esquecer as coisas, ela costuma acontecer quando você, muitas vezes, decora o que você vai falar. Ou segue um roteiro muito à risca. O objetivo, quando você faz uma apresentação, seria que você pensasse em tópicos, porque daquele tópico você conhece o conteúdo, que aí vai sair. Só que as pessoas se obrigam a falar tudo o que elas planejaram. Eu tenho uma notícia boa para o nosso público aqui, as pessoas não sabem o que você planejou, elas não estão na sua mente. Então, o que você planejou, se deixar de sair, não é um problema, porque as pessoas não sabiam o que você tinha planejado. Por exemplo, na nossa conversa aqui, o que eu esqueci de falar até agora? Não sei. E se eu lembro, se eu deixei para lá para não falar, não tem problema, porque vocês não sabem. O mais importante é que a sua audiência não sabe o que você esqueceu. E ninguém conhece por isso. Sabe? A pessoa vai falar assim, olha, Davi, sua apresentação foi muito boa, mas você esqueceu de dar aquele exemplo daquele vinho lá. Não, você não esqueceu porque a pessoa nem sabia. Então, para de se cobrar. Para de cobrar uma coisa que as pessoas não sabem. Esse é um ponto-chave. Ai, mas esqueci. Acaba a apresentação, a pessoa, ai, esqueci um ponto tão importante. Não, o importante mesmo vai sair, não tem como não sair. Então, pensar em tópicos. E caprichar lá no treinamento do início e do final, porque o início é onde você precisa conectar as pessoas, é onde você precisa trazer as pessoas. E o final é o que você quer delas, é o que você pede para elas. Então, esses pontos têm que estar muito bem fundamentados.
o problema é decorar mesmo que vai para o branco. Mas vamos pensar que você tenha tido branco lá. Aconteceu pela sua atenção, pela adrenalina, que foi muito alta. E lembre sempre importante falar que quanto mais você treinar, mais baixa será essa taxa de adrenalina. Se a pessoa não sabe nadar, você joga ela no mar, ela fica desesperada. Se ela sabe nadar, pode não ter muito costume de nadar no mar, mas ela vai ficar um pouco mais tranquila. Então o treino vai te conduzir a isso. Mas vamos lá, deu branco. A literatura tem duas saídas aí. A primeira é que você aceitar que deu branco. Uma terceira, você pode perguntar para o pessoal. Vamos lá, você estava falando alguma coisa numa aula, acontece, né? Não venda de um projeto, isso aí você não deveria fazer. Mas, gente, qual era o ponto mesmo que eu estava falando? Aqui me perdi. A pessoa vai te ajudar. Não tem nenhum problema trabalhar com a plateia, nenhum problema. O pessoal, mas vai parecer que eu não sei. Não, você perdeu. Seres humanos, né? São seres humanos ali. Mas não é venda de um projeto. Perdeu a ideia. Fez aquela pausa, perdeu. Você tem duas saídas. A primeira é voltar ao cerne da questão, ou seja, qual o ponto macro do seu projeto. Então, perdeu, né? Você perdeu. Imagina que eu estivesse falando com vocês e fiz assim, eu vou simular que eu me perdi. Estou aqui falando. E assim, bem, a oratória em si, ela é um ponto-chave. Aí eu vou voltar para o meu tema-chave. Vai ficar meio desconectado, mas é melhor do que você ficar mudo. E pode ser que fazendo isso você relembre mais para frente qual era o ponto que você queria falar. É uma ideia. E a outra, Davi, que você falou da carta na manga, que a literatura até usa essa expressão de uma carta na manga, é você ter uma história já planejada se você se perder. Uma história que você tenha vivenciado, alguma viagem, o nascimento de um filho, alguma coisa marcante. Por quê? Imagina eu estou aqui falando com vocês, de novo vou simular que eu me perdi. Estou aqui falando... Rapaz, já vou voltar a esse tema, mas é que eu lembrei de uma viagem que eu fiz a Fortaleza, nossa, e você vai na história, e a pessoa vai com você, porque ela não sabe que aquilo não estava planejado. E aí, nessa história, como ela está marcada em você, ela vai te tranquilizar, você não vai errar essa história, o nascimento de um filho, você não vai errar, né? Um dia que você fez uma viagem importante. E aí isso te tranquiliza, o nível de adrenalina baixa, e você tem mais chance de retomar o seu conteúdo. E se não retomar, porque Guilherme fez a história, não lembrei, vá para o próximo tópico. Ninguém vai fazer essa conexão, uma outra pessoa das 50. Então, assim, vale fazer. Então, não decore, tenha tópicos, as pessoas não sabem o que você fala, mas se tiver o branco, ou vá para o ponto-chave da sua ideia, ou traga uma história. Deixa eu fazer aqui um parênteses que eu acho bem legal. Acho que todos corroboram com a ideia de que a oratória e a negociação deveriam ser... cadeiras do ensino médio, né? Poderiam ser cadeiras do ensino médio. Mas eu tenho uma sugestão também que mudou bastante a minha vida, foi quando eu fiz teatro. Porque o teatro, eu fiz tablado no Rio de Janeiro, fiz 6 anos, e foi um divisor de águas, porque você aprende oratória, você aprende impostação de voz, aquela aula que bota você para falar com a velhinha lá sentada lá na última fileira, né? Que tem essa brincadeira. Eu fiz na época até que a Maria Clara Machado ainda era viva e tal. Então, assim, você aprende uma série de coisas. Lateralidade, você aprende espaço, não invadir o espaço do outro, você aprende tempo de fala, porque quando você está no palco, você, apesar de ter decorado um texto, você tem a sua deixa, você não pode falar junto com a pessoa. Então, assim, você aprende uma série de coisas que para a sua vida futura, para ser um empreendedor, ser um empresário, nossa, eu acho fundamental. Para mim, teatro deveria ser matéria obrigatória nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, porque eu acho que a gente consegue condensar basicamente quase tudo, lógico que negociação é outra coisa, mas você consegue condensar quase tudo, até de tirar essa timidez, que, eu era muito tímido. Quando eu terminei, você sai de lá literalmente cara de pau, né? Porque você aprende, né? Você tem um público, eu fiz 5 peças ou 6 peças, não me lembro direito. A primeira peça, você quer ser um avestruz, cara, mas não tem como, porque você tá ali tá com 200 pessoas te olhando, qualquer coisa, você coça o nariz e tá todo mundo vendo, entendeu? É muita pressão. O que você acha, Guilherme? Teatro seria uma boa saída? É uma boa saída, né? É uma opção também, e aí muito mais para as pessoas que gostam de arte, né? Que se interessam, assim, é uma ótima saída. Você encontra, no Rio é mais difícil, mas você encontra, em São Paulo encontra mais,
é teatro para executivos. Então, você tem também uma coisa mais focada para executivos, e você certamente encontra em outras cidades, outros estados do nosso país, e aí do mundo, né, em Portugal também. Então, assim, certamente você encontra. É uma opção, é uma boa opção. E aí você fica mais leve. O único cuidado, e aí concordo que teria que ser, assim como oratória, como negociação, deveriam estar ali nas nossas, pelo menos nas universidades, não é? Eu faço treinamento para o pessoal de direito e eu inseri uma disciplina no IBMEC, né, que é uma grande faculdade de negócio aqui do Rio, em 2015, de comunicação, oratória e argumentação. Não tinha. Nas faculdades de direito você não encontra na grade Incrível. uma matéria de como expressar suas ideias. Como Incrível. é que pode? O advogado vive disso, não é? Eu fiz comunicação e não tive. Como é que você não tem comunicação? Imagine no direito, imagine engenharia. Então, assim, nós somos relacionamento, não é? Então, precisariam. Quanto voltando só ao ponto do teatro, que é muito importante você ficar mais à vontade e lembrar sempre que você estar confortável facilita o processo de comunicação, mas isso não garante uma boa comunicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos pessoas aqui assistindo que são extremamente tímidas. E pode ser que onde você seja, eu sou um cara tímido, mas eu sei o que fazer. O pessoal fala, você não é tímido. Claro que grandes atores aí falam que são extremamente tímidos. Ou seja, eles sabem o que fazer. O Márcio Eu fui criticado quando eu disse isso. Mas é verdade, as pessoas falam, para. Tem vários atores sensacionais, e eu não quero aqui elencar, porque pode ser que as pessoas gostem ou não gostem, mas que falam que são extremamente tímidos, com bons resultados. Eu vou pegar um exemplo aqui, aí, independente da pessoa gostar ou não. O Selton Mello, por exemplo, é um cara que é um cara bem reconhecido, né, um ator reconhecido, e ele se diz extremamente tímido. A Marjorie este Ano, que é uma atriz que trabalhou com ele também, falou que ela é extremamente tímida, e são excelentes. Débora Falabella, são possibilidades aí de atores que são tímidos e conseguem ótimos resultados. Então, se você é tímido, não ache... Eu prefiro muito mais um tímido bem treinado do que um extrovertido que não pensa no público, né? Que fala assim, eu sou cara de pau, chego lá e resolvo. Eu tenho medo dessa pessoa, essa eu tenho medo. Porque a pessoa acha que influenciar é falar qualquer... Você só tem mais segurança para falar uma besteira. Então, seja mais extrovertido. O teatro ajuda demais você se conhecer, e aí você precisa desenvolver ainda mais isso. Aí você vai aplicar, vai ler livro, vai correr atrás, vai exercitar. Exercitar é fundamental. Eu tenho uma pergunta, Guilherme, dentro do que você falou de influenciar, né? Hoje, a gente tem aí uma chuva, né, assim, de influencers espalhados por todas as redes sociais. E eu queria te perguntar, eu imagino que você deva seguir alguns, porque é impossível, acho que qualquer ser humano hoje tem alguns ali, né, que você acaba seguindo. Se esses caras influenciam da maneira certa, se eles... Porque eu imagino que não estejam treinando, né? Pelo menos não todos, ou a maioria não está. Sim. Mas eles têm uma penetração, e se você consegue perceber que os mais influentes, ou seja, aqueles que atingem um público maior, têm essa habilidade melhor do que os outros que não conseguem atingir. Porque às vezes o cara tem um discurso muito bom, né, muito incrível, mas uma postura maravilhosa, e atinge aquele cara lá, mas não tem conteúdo. E às vezes um cara com conteúdo pra caramba, não tem esse discurso incrível, não tem uma postura maravilhosa, e aí não fala com ninguém, e a gente perde a oportunidade de ouvir um negócio que é muito mais interessante do que aquele outro que está falando lá com propriedade, autoridade, mas que não está dizendo nada. E de preferência cite nomes, fala mesmo, abertamente, vamos polemizar. Entendeu? Fala quem fala besteira, quem não fala besteira. Estou brincando. Vamos lá. Deixa eu trazer alguns elementos. É que tem muita coisa, se eu for para a política, então não preciso citar nomes, né? Não, aí a gente já vai saber. Então não vou entrar no mérito disso. Mas os influencers aí, eles conseguem resultado, muitas vezes, claro, nós somos seres inteligentes, nós somos sensíveis e percebemos o que dá certo e o que dá errado. Então, nós podemos avançar sim. As técnicas servem para você conseguir mais resultado em menos tempo. Que nem a ideia da natação. Eu me deslocava na água, chegava do outro lado, tranquilo. Só que eu me desgastava mais do que eu precisava, esse é o ponto. Então, a pessoa que domina
uma fórmula matemática vai conseguir mais resultado do que a pessoa que vai fazer manualmente. É a mesma coisa nesse sentido. Só que esses influencers, como a gente fala para muita gente, eles atingem o público deles. Então, muitas vezes, Márcio, a pessoa, depois que ela faz um nome, ela não precisa exatamente usar as técnicas, sabe? Depois que ela constrói o seu público. Claro que se usar é melhor, mas não precisa. Chega para, por exemplo, alguém... chega para quem foi presidente ou para quem está presidente do Brasil e fala assim, olha, você precisa de um curso de comunicação. É capaz da pessoa falar assim, como é que é? A pessoa antiga vai falar assim, eu fui eleita 2 vezes presidente, quem é você para me ensinar a comunicação? Vai falar assim, olha, veja bem, você, eu fui eleito, ou você, talvez você tenha sido eleito 2 vezes, eu estou aqui. Então, pode ser isso. E para o atual presidente, vai falar assim, você está de brincadeira? Você é gay? São pessoas que vão para os seus públicos. Então, esse é um ponto. O dia o rapaz falou, se eu fosse diretor da Globo, a primeira coisa que eu faria era tirar o Faustão. Olha, é a maior audiência da TV brasileira. É a maior audiência. Então, ele não fala para você, de repente, né? Mas fala para outras pessoas. Então, é saber as características. E aí a pessoa ela se sobrepõe ao tema. Por exemplo, alguém que vai assistir a uma palestra do Barack Obama não quer saber o nome da palestra. Ele quer assistir ao Barack Obama falando sobre qualquer coisa. Então, quando você vira um fã da pessoa, aquele conteúdo, aquela forma já não importa tanto. Eu fiz o treinamento dos irmãos Nogueira de treinamento de comunicação. De MMA, né, de luta. O Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotouro. Para que eles dessem palestras. Um hoje é palestrante, estava saindo da carreira, a idade pesando um pouco mais foi para isso, e o outro foi ser comentarista de televisão, todos na área de comunicação. E a pessoa, ele falou assim, não, mas as minhas palestras, eu acho que eu não preciso do teu treinamento, porque a minha palestra todo mundo gosta. Eu falei, porque você fala para fã. Aí o dia que ele foi dar palestra para um grupo de empresários, foi uma tragédia, claro que foi. Porque a pessoa não ia lá porque é fã dele, a pessoa foi porque queria algum conteúdo relevante. A vantagem é que ninguém pode reclamar, né? A galera assiste, vai embora tranquilo, falar mal só em casa. Esse é um ponto. A pessoa fala, mas como é que você deu um feedback? Como é que você comentou? Eu falei, olha, será que de repente, talvez, de alguma maneira, você não poderia pensar numa outra maneira? O feedback era mais complicado. Mas é isso, é o fã. Então, quando essa pessoa constrói uma reputação, ela pode dar o Minotauro, por exemplo, poderia dar a palestra debaixo da mesa, de costas. As pessoas estavam lá por ele. Alguém que vai assistir a palestra do Mark Zuckerberg, do Facebook, vai lá por ele. Então, essas pessoas foram construindo isso e hoje não tem exatamente não precisam ter uma técnica, mas são as exceções. Esse é um ponto importante. Então, a gente vai ter que trabalhar se a gente fizer... E mesmo assim, esses caras, se treinassem comunicação, conseguiriam ainda mais resultados. Eu quero só para exemplificar isso, uma vez, um tempo atrás, no programa do Jô, que tinha aqui no Brasil, não sei há tempo, algumas pessoas podem não acompanhar, de repente, dependendo da idade, o programa do Jô foi lá um rapaz dizendo que para longevidade, os animais deveriam... correr ao invés de andar, que caminhada não levava ninguém a nada, que tinham que correr, que o que fazia a pessoa viver mais era correr. E o João ouviu muito bem, ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. É porque você falou para os animais, o ser humano incluído, né, melhor correr do que andar, para viver mais. Ele falou, Então como é que você me exemplifica, como é que você explica o exemplo da tartaruga, que vive mais de 100 anos e só anda? Ele virou e falou assim, pois é, Jô, imagina se corresse. Então é essa a ideia. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Muito bom. Acabou com o momento Forrest Gump de hoje, então. Já tivemos. Já tivemos agora. Eu queria aproveitar o momento, a audiência, que a gente tem que atender. Né? Ler alguns posts, falar um pouco da nossa audiência rapidamente. E queria introduzir na nossa conversa, Guilherme, a gestão de conflitos, que você também é um especialista na gestão de conflitos. Então, eu tenho aqui, para a gente colocar a gestão de conflitos no assunto, uma frase do Bill Gates que diz que a habilidade de responder a um evento inesperado, seja ele bom ou ruim, é um indicador primordial da competitividade de uma empresa. E aí vem agora de um amigo e que contribui aqui, vê o canal e está sempre dando umas sugestões. Enfim, tem um post do André
meu grande amigo André Ascioli, que já foi convidado para participar aqui, para estar numa dessas janelinhas, ele coloca assim: não importa o tema, por falta de argumentos, não desqualifique seu interlocutor. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gestão de conflitos tem muito isso, né? Muitas vezes é o que a gente já falou aqui, inclusive, que a pessoa quer sobressair ao outro ou quer impor o que você pensa sobre o que eu penso. E a gente não tenta chegar naquele equilíbrio. Né? Então, assim, a imposição do que você pensa tem que sobressair sempre. Não. Entendeu? E muitas vezes marcas, empresas brigam por motivos bobos, motivos perenes, né? Às vezes até fúteis a palavra. Me ajuda aí, Guilherme. Como é que a gente equaciona essa gestão de conflitos? Primeiro, a gente tem que entender que o conflito ele é benéfico, né? Por mais que seja uma situação que nos tire da zona de conforto, ele é benéfico porque ele traz outras visões, são visões diferentes de uma mesma situação. Imagine que vocês três tivessem o mesmo perfil comportamental, a mesma visão sempre, o canal não ia avançar, porque vocês iam ter uma visão distorcida, uma visão míope da situação. Vocês teriam que falar, não, mas esse negócio não dá certo, a gente tem que fazer dessa maneira. Esse debate, entendendo que o outro é um parceiro para resolver um problema, é uma boa. O problema é que muitas vezes a pessoa entende o outro como um competidor. Então, se você vai negociar com um competidor, isso não faz muito sentido. Você tem que deixar claro para ele que você é um parceiro para resolver um problema. Eu não quero, assim, achar o culpado não resolve o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com os meus interlocutores para chegar a uma solução. Se atrasou uma entrega, eu vou falar assim, mas também vocês atrasaram, vocês não têm organização. Isso não resolve o problema, tá? A gente tem que entender, dado que atrasou, o que a gente precisa fazer para eu receber agora, o mais rápido possível, e para não atrasar mais. O objetivo é esse. A literatura da escola de Harvard, que é hoje o modelo mais usado, né, a metodologia mais usada hoje no mundo, principalmente no Ocidente, ela fala de 4 princípios. Eu não vou aqui dar aula dessa estrutura, mas assim, são 4 princípios: princípio pessoas, interesses, opções e critérios. São 4 princípios. E o primeiro princípio, possivelmente deve ser o primeiro exatamente por causa disso, é o princípio pessoas. E que ele pede para não ferir os princípios, né? A literatura pede para não ferir. O princípio pessoas, ele fala que tem que ser o seguinte: separe a pessoa do problema. Então, assim, eu não estou contra você. Eu quero resolver o problema. Então, foque na substância da negociação e não no negociador. Quando você desqualifica o orador, como foi falado, mas você também sempre atrasa, né, Sandro? Pronto. Agora, quando eu falei isso, você certamente não atrasou de propósito. Então, o que você vai fazer? Você vai achar um problema comigo. Aí você, então, que a gente liga e nunca responde a ligação. E aí começa a sair do foco da questão, do cerne da questão. Então, quando você ataca o negociador, ele certamente tem uma defesa. Você, quando pega, a gente falou aqui de política, né, da polarização, uma pessoa que defenda, por exemplo, o Bolsonaro, uma pessoa que seja completamente contra, eles têm argumentos que eles conseguem defender suas posições. Certo ou errado, eu não sei se está certo ou errado. Eu estou dizendo que quem defende uma posição acredita naqueles argumentos. Nós somos capazes de defender qualquer coisa. Eu tenho argumentos para convencer o Davi para ele vir morar no Rio de Janeiro, bons argumentos, e tem ótimos argumentos para ele nunca mais vir para o Rio de Janeiro, ficar em Portugal e morar lá no Brasil. Então, assim, os bons argumentos para ficar no Brasil ou para sair do Brasil, qualquer pessoa tem. Então, se você quiser defender o seu lado, você consegue. A literatura chama isso de posição. E você não deve focar nas posições, deve focar nos interesses. Interesse é o que tem por trás da posição. Ou seja, a posição é o que você quer. Interesse é por que você quer. Então, existem várias posições para atender seu interesse. Vou trazer um exemplo simples aqui, de forma prática. Posso dar um exemplo para você? Claro, por favor. Um exemplo. A gente, em reunião de pauta, sai na porrada o tempo inteiro. Saímos recentemente. É normal, porque somos 3, cada um tem uma visão. Cada um, né? Vamos levar o Guilherme do programa. Não vamos não. O outro fala, vamos sim. Assim, entendeu? Acontece, porque as visões são diferentes. É normal. E para a gente evitar exatamente até cair para um lado que não tem a ver, mas a gente tem isso aqui. Todo mundo tem. Quando você está num grupo, é normal você ter opiniões diversas, né? E você vê o poder da argumentação. Conseguiram convencer a eu participar. Você vê o Sandro era totalmente contra.
jeito nenhum, diz que ele tem que insistir. Insistir é muito. Olha só. Então, Olha aí, ó, isso é conspiração. vender até ideias que não sejam tão boas. Você vê que a comunicação tem essa possibilidade. Então, você não foque na pessoa. Foca no problema. Eu falei, o meu sobrinho, para minha mulher, falando do que o Davi trouxe lá no início do programa. Falei, olha, Isso a gente não falou aqui, o público não sabe, ficou em off. Porque a gente ia falar até das ex-namoradas, isso não pode falar. Nesse ponto, não. Eu estou falando que já estava no ar, de relacionamentos conjugais. Tá bom. Isso aí não, está em off, até caiu aqui. Caiu. Eu cheguei e falei assim, olha, o meu sobrinho, o Pedro tinha 8 anos na época, falei, o Pedro vai passar o final de semana aqui em casa, tá? Ela virou para mim e falou assim, óbvio que não. Eu falei, óbvio que sim. Ela falou, óbvio que não. Eu falei, ele vem que ele é meu sobrinho. Não, não vem que eu não quero. E começou uma discussão. E eu falei, meu Deus, para de focar na posição, foque no interesse. E aí, o que é posição é o quê? Interesse é por quê? E eu falei para ela, mas por que o Pedro não pode vir aqui para casa? Ela falou que eu tenho que terminar minha dissertação do mestrado, não tem condição. Caiu de novo. Sandro, a gente não pode tocar nesse assunto de ex-namorado. Caiu pra mim. O quê? Não, vamos contextualizar, porque o público agora não entendeu. A gente, quando estava em off, a gente fez uma brincadeira com ele, ele perguntou pra gente, vocês querem mais alguma informação? A gente falou, não, a gente sabe até tuas ex-namoradas. Isso foi em off. Aí a gente fez uma brincadeira, aí ele caiu. No off ele caiu. Aí a internet ficou nervosa. O computador fechou sozinho. Pois é, fechou sozinho. Aí agora a gente falou de novo. Aí o Márcio tá achando que ele caiu de novo, mas não caiu, não. Tá bem? Não também. Não travou, não, mas deixou ele nervoso. Mas não vamos falar. Por favor. Estabilizando o convidado. Esse é o quadro de hoje. O quadro de hoje. A gente vai testar o negócio do oratório para ver se funciona mesmo. Você está preparado para ser desestabilizado durante o programa. Eu tenho que ganhar tempo, ouvir e depois voltar. Mas isso é sempre buscar os interesses, né? A pessoa que fala para você... Você fala assim, Márcio, você vai no aniversário do Sandro? Você fala, não. Tem uma razão, né? Olha, não vou porque estarei em outro estado, vou trabalhar, ou vai alguém que eu não gostaria de encontrar. Então tem um porquê. Se eu entendo esse porquê, eu trabalhando em cima do porquê, eu chego a uma boa negociação. Então isso, evitar o confronto, né? O conflito de ideias. Confronto, a gente vai para a parte pessoal. O conflito de ideias é bem-vindo, a gente vai entender que é para chegar no melhor acordo para todas as partes envolvidas. Essa frase, muitas vezes, a interpretação que você faz da mensagem é sobre o que você sente, não sobre o que o outro diz. Você concorda, discorda? Olha, eu costumo dizer, eu concordo em parte, porque é o seguinte, eu costumo dizer que a palavra, que não é uma frase minha, mas que a palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Então, eu sou corresponsável pelo seu entendimento se você quiser entender. Por exemplo, se alguém aqui estiver assistindo ao vídeo e a pessoa sair daqui, né, vai fazer outra coisa, eu não tenho como influenciar essa pessoa. Mas se ela quiser ouvir, se ela quiser entender, eu sou corresponsável. É claro que o seu momento acaba influenciando de alguma maneira, mas eu sempre que possível, Sandro, boto a responsabilidade no orador. Então, assim... Quando você influencia alguém, quando você fala com alguém, quando você comunica alguma coisa, você tem 2 elementos, 2 pratos da mesma balança, forma e conteúdo. Então as pessoas elas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. Esse é um ponto-chave para qualquer comunicação e negociação também. Então não ouve o que, ouvem como. Imagine que vocês fizessem aqui, bem, estamos aqui com o Guilherme Ziara, professor de comunicação e negociação. Fala, Guilherme, fala aí para o pessoal. E eu começasse assim, ó. Olá, pessoal. Muito bom, fico feliz com esse convite aí, fiquei muito feliz por você chamar. Prometo aqui uma conversa dinâmica, animada, e o tempo vai passar rápido, porque quando é bom, o tempo voa. Pronto, a pessoa desligou, ela foi embora. Se alguém só viu esse trecho da nossa conversa, foi embora. O que eu quero dizer com isso é que eu só disse coisas boas e você desistiu de me escutar. Eu falei que estava muito feliz pelo convite, quer ser animado, quer ser motivador, que o tempo é passar rápido, só que você não entendeu por quê. Porque quando você tem forma versus conteúdo, a forma prevalece. Então, o outro, claro que ele é influenciado pelo momento dele, mas se você destacar a sua forma, fica mais fácil. Se eu dou bom dia com cara de bom dia, é melhor do que eu falar
Então, bom dia, sim, tem cara de morra, não tem cara de bom dia. Então, bom dia tem que ter cara de bom dia, indignado tem que ter cara de indignado. Então, a forma deve reforçar o conteúdo. E aí, claro, você pode estar num momento mais difícil, isso, claro que pesa. Mas, assim, qual é a sua responsabilidade nesse ponto? Você, como orador, o que você tem feito para mudar essa percepção? Eu sempre penso o seguinte, gente, quando eu vou para uma apresentação, eu penso sempre na pior pessoa que está lá. Tipo assim, o que esse cara vai me ensinar? Negocio há 30 anos, tem uma empresa famosa no país inteiro. Por que eu deveria escutar esse cara? É isso que eu penso. Quando eu penso assim, qual o interesse para esse cara? E aí eu começo a trabalhar a cabeça dele para ele me escutar. Falo, olha, eu não vim aqui te ensinar isso. Eu vim trazer técnicas para que você consiga fazer melhor, com menor desgaste e com menos recursos. Aí a pessoa, opa, deixa eu te escutar. Então, assim, o que a gente tem feito para influenciar o entendimento do outro? Entendendo que são percepções, isso precisa ser trabalhado. Eu vou trazer um exemplo, não quero me estender, já me estendendo aqui, mas um exemplo que a gente pode moldar a percepção do outro. A gente pode moldar. O governo, há pouco, sugeriu aqui no Brasil um auxílio para as pessoas de R$ 200. E aí foi um escândalo. Reclamaram, sem noção, R$ 200, como é que vai pagar? Não tem como, ninguém vive assim. O que o governo fez? R$ 600. Uma semana depois anunciou R$ 600. O pessoal gostou. Foi uma referência. Ou seja, eu falei 200, você encheu a paciência e aí eu trouxe 600. Falei, vou triplicar. E aí o povo ficou satisfeito. Se ele começasse com 600, o povo ia pedir 1.000. Se começasse com 1.000, ia pedir 5.000. Ou seja, eu posso ainda por cima trabalhar a sua percepção. Claro que eu posso usar para enganar a pessoa, mas eu estou pensando o seguinte, se eu sei que eu vou dar 600, você vai pedir 1.000 e eu só tenho 600, eu vou começar com 200 e vou para 600. Então, trabalhar a percepção do outro também é uma forma de comunicar. Eu vou pedir aqui para os meus interlocutores e para o Guilherme avisar que o nosso tempo, como sempre, estourou um pouquinho, mas dessa vez foi pouco. Então, assim, o papo tá bom, eu vou deixar um convite para o Guilherme voltar, porque ainda tem assunto aberto. A gente, novamente, o roteiro eram 2 páginas, a gente só falou uma. Eu imagino que o Márcio e o Davi também ainda querem perguntar mais coisas, mas a gente deixa o gostinho do quero mais, o Guilherme, para uma próxima oportunidade. E eu vou pegando já o caminho da roça e pedindo para que os meus amigos que me ajudem aqui e deem as suas considerações finais. Lembrando, por favor, para que não se estendam tanto, porque o tempo estourou. Por favor, Márcio. Bom, eu queria dizer para vocês que estão aí do outro lado que provavelmente vocês irão sair dessa conversa com outro tipo de postura, um outro tipo de impostação de voz, e que vocês vão ficar passando por essa situação durante pelo menos aí os 3 dias, lembrando do que foi dito. Mas é bom que lembre mesmo, meu amigo, porque hoje em dia está complicado não se comunicar. Olha só, a gente está em casa, todo mundo parado aqui, sem poder se locomover para o seu trabalho, para a sua empresa, então não tem mais aquele dia a dia. E a gente tem que aprender outras maneiras de comunicação. Pô, aproveita que você tem que aprender outras maneiras de comunicação. Eu estava conversando, Sandro, Davi e Guilherme, no outro dia, com uma pessoa que trabalha numa empresa muito grande, em um cargo de gestão, e ela falou assim, nossa, agora a gente está fazendo reuniões online, e eu detesto ficar na frente da câmera. E agora? Tem que ficar na frente da câmera. Tem que ficar na frente da câmera e tem que ter uma performance muito boa na frente da câmera, para você não perder o emprego. Então, eu sugiro que você aprenda a ficar na frente da câmera e não fique fugindo dela, porque ela começou a ela participar das reuniões sem a câmera ativada, né? Ela fica lá escondidinha. Então tá todo mundo ali de frente para a câmera e ela tá com um negócio tampando a imagem dela. Não é legal. Tem que se expor. Agora, tem que buscar conhecimento. Então, se você tem essa dificuldade, se você está precisando aí de um auxílio, se você também foi promovido e agora, ao invés de só fazer o trabalho, você tem que apresentar o trabalho, procura ajuda profissional, porque isso é importante pra caramba. É importante pra caramba e tem como aprender. É o que o Guilherme falou, muito bem dito. A gente não nasce sabendo, a gente tem que aprender. É isso aí. Guilherme, obrigado, valeu mesmo e volte sempre.
Ok, Guilherme, estamos aqui para recebê-lo. Davi, nosso correspondente internacional diretamente de Portugal. Duvido que o Márcio mantenha essa impostação no próximo programa. Mas deixa ele, no próximo a gente cobra ele. Vamos ver se ele vai falar assim. Quero ver se vai ser esse YouTube AM aí. Mas é o seguinte, pessoal, o que eu quero deixar de mensagem aqui, a gente dá muito valor, e tem que dar valor mesmo, porque é muito importante aprender uma nova língua, por exemplo. Só que a partir... Bom, todo mundo aqui sabe uma língua, todo mundo sabe português, e você pode ter 2, 3 línguas, mas o que é importante da gente falar aqui é quando você aprende a usar esse idioma da melhor forma, a tua capacidade de oratória, a tua capacidade de convencimento, a tua capacidade de negociação, isso é você tirar o melhor do teu carro. Isso é você colocar aquele gasolina azul no teu carro. Então, assim, você aprendeu, você tem uma língua que você domina. Agora, como é que você utiliza ela? Como você utiliza ela é a tua capacidade de oratória, é a tua capacidade de contar uma história e, em vez de 20 minutos, você saber reduzir isso a 5 minutos, rápido, convincente, todo mundo fala, opa, entendi isso aqui. Legal. Então, capacidade oratória, galera. Às vezes a gente não dá tanto valor assim, mas isso é uma habilidade que vai te diferenciar do mercado. Se você acha que não, alguém já se diferenciou antes de você. Então, corre atrás, aprende e não tem um diploma de agora eu sou o grão-master do negócio. Isso daí a gente tem que estar sempre aprendendo. Assim como o idioma. Como idioma a gente precisa sempre estar aprendendo, sempre estar evoluindo. E a melhor coisa é o seguinte, faça vídeos, conversa com as pessoas, se exponha. Isso daí que o Guilherme falou, um tímido bem treinado, cara, você vai longe. Se você é tímido, cara, se você é tímido, não se limita por isso. Eu te entendo, eu te respeito, que você tenha muito medo de fazer isso, mas, cara, faz. Quando você Esse é o que precisa de mais treinamento, né? Esse é o que precisa de mais ajuda. Então, se o cara é tímido, ele tem que procurar ajuda mesmo, tem que procurar alguém que ajude ele a quebrar essa timidez, ou lidar com a timidez, né, Davi? Exatamente. Então, a minha mensagem é bote a gasolina aditivada no teu carro, que é a tua capacidade oratória. Agora nós temos o nosso mestre de oratória com o microfone mudo. Olha isso, inédito isso aqui. O cara ficou... Voltou. O Arthur, meu filho de 5 anos, passando aqui com o celular nas alturas. Eu estou muito fluido para os nossos Isso colegas. é que é sensacional nesses programas aqui no YouTube. A gente tem coisas acontecendo que não dá nem para contar. Só vendo os programas para trás já aconteceu muita coisa. Bom, deixa para lá. Quem viu, viu. Quem não viu, vai lá ver. E procure. E, Guilherme, eu vou reforçar aqui o convite para você voltar e agradecer muito para deixar você com as últimas palavras, agradecer muito aqui a presença, muito legal. Costumo dizer que os clientes satisfeitos são as nossas maiores fontes de aprendizado e é por aí mesmo. E aproveitando que o Davi falou também, uma maneira melhor de você, até vou pegar aqui, uma maneira melhor de você dominar a língua é ler. Leia e muito, leia bastante. Tem 2 dicas aqui que não são dicas assim, sem o menor... Não estou aqui puxando a sardinha para ninguém, não, tá? Mas um é do próprio Davi, tá? Startup Pós-Digital. E outra é meu. Esse aqui, ó, quem pintar mais roça de green. Ou seja, um pouco tendencioso, né? É pouco tendencioso. 2 dicas de 2 pessoas que fazem programa aqui, tudo certo. Então e vocês fica a dica. Encontram a resenha dos livros no portal de informação chamado Flickr. Momento merchan total agora no final do programa. E na Amazon também, por favor, o e-book está lá na Amazon. 50 euros novinho. Muito bom. Guilherme, suas considerações finais. Muito obrigado. Desculpa a brincadeira. A gente aqui é informal mesmo. Nossa, sensacional. Olha, obrigado aí. É muito bom ter esse clima aqui. Realmente o tempo passou voando. Desejo que para vocês e para os espectadores também. Agradecer a você, Sandro, o convite, Márcio, Davi. A conversa fluiu muito bem. Eu também aprendi muito aqui nas considerações de vocês. Eu estou à disposição para retornar em breve, né? Vai ser uma honra mesmo. Desejo muito sucesso ao canal, boas vendas dos livros e que realmente vocês comuniquem cada vez com mais qualidade. É aquilo que nós falamos já
tem talento, e outra, quanto mais você leia, quanto mais você se dedica, mais chance você tem de atingir o seu público com menos esforço, mas comunicando mais. Lembrando que a gente não quer só comunicar, a gente quer influenciar as pessoas na tomada de decisão. Eu não quero só entender o que você vai me falar, eu quero tomar a decisão com base no que você falou. E que nenhum de nós aqui desejamos ser aquele professor que sabe muito, mas não sabe passar. Não adianta você ter o conteúdo se as pessoas não perceberem que esse conteúdo é relevante. Então, trabalhe as técnicas de comunicação, desenvolva essa habilidade, que eu tenho certeza que você conseguirá vender mais o seu projeto e, claro, não só atender o outro, se atender também. Muito obrigado, desejo muito sucesso e sigo totalmente à disposição. Obrigado, Guilherme. Lembrando que os nossos contatos do Guilherme e os nossos também estarão aqui nas descrições. E valeu, até a próxima. Adorei. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.